Oi, pessoal, nós terminamos agora mais um estudo que nós fazemos toda sexta-feira e nós terminamos o capítulo 1 do livro de João. E aqui eu vou dar para vocês o resumo do que a gente estudou dos versos 35 ao 51, terminando assim o capítulo 1 do livro de João. A gente começou falando aqui que ele o dia depois do batismo de Jesus, quando João Batista batizou Jesus e ele definitivamente viu o Espírito Santo sobre ele, descer sobre ele, e ele entendeu uma vez por todas que ali realmente era Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E aí não tinha mais nenhuma dúvida com relação a isso com ele. E aí a gente vê que tinham dois discípulos de João Batista ali, e aqui a Bíblia identifica um deles como sendo André. A gente não sabe quem é o outro, um deles é André, mas a gente sabe também que ele foi e falou para o seu irmão Pedro sobre o Messias. Chegou para ele e disse: olha, encontramos o Messias, todo feliz da vida. E aí Pedro passa a seguir, e Jesus diz para ele, né, Pedro, o teu nome não vai ser mais Simão. Desculpa eu falando Pedro, mas ele ainda era Simão nessa hora. E Jesus diz assim: olha, o teu nome eu vou mudar, não vai ser mais Pedro, não vai ser mais Simão. O teu nome vai ser Cefas, que em aramaico significa pedra, rocha. Isso ali já era a ideia de Jesus. Jesus sabia que ia fazer de Pedro um grande líder entre os discípulos, como Pedro realmente foi. E muito mais que isso, no final você vai ver que Pedro é o que vai e faz acontecer aquele grande mistério que Jesus falava, que a gente sabe que é o evangelho sendo enviado para os gentios também, não só para o povo de Israel. Então, nesse momento, ele chama Pedro e diz: olha, esse é o seu nome, Simão. Seu nome é Pedro agora. E aí, porque o irmão dele vai lá e diz: olha, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Nossa, que feliz, porque era um povo que estudava as profecias, né? E que estudava e que acompanhava e que queria e sabia que o Messias viria. Nos dias deles, eles esperavam. E aí, nós temos um discípulo que era de João, que vai, e quando João fala assim, ó, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Ele estava se referindo ao Cordeiro que era sacrificado no templo e que era sacrificado todos os dias, 3 vezes ao dia, porque aquele Cordeiro não tirava o pecado de ninguém, mas o Cordeiro de Deus, que uma vez por todas, porque ele não tinha pecado, ele era chamado o Cordeiro de Deus. E aí, porque João ensinou a verdade para esses discípulos, quando ele apontou para quem era o Cordeiro de Deus, de Jesus, eles não fizeram pergunta nenhuma, eles já sabiam, eles acreditaram em tudo que João tinha dito para eles. Como é importante a gente pegar as escrituras e ensinar dentro das escrituras o que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que eu faço isso aqui com vocês, porque eu sei que tem gente que vai assistir escondido, mas vai. E eu oro a Deus para que Ele possa trabalhar no seu espírito, através do espírito dele, para que você também possa acreditar da mesma maneira que os discípulos de João Batista acreditaram no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que é o próprio Deus. Que em Colossenses a gente sabe, vê claramente que Jesus é a glória de Deus, para que a gente pudesse ver, né, com nossos olhos humanos. Então, aí agora os discípulos de João Batista vão e agora já começam a fazer outros discípulos. Você vê que aí eles começam a andar indo para a Galileia, e eles encontram lá Filipe. E aí, olha só, Filipe, ele diz: olha, vem e me segue.
E Filipe, ele, de alguma maneira, ele vai e ele vai falar com um amigo dele chamado Natanael, que nos outros livros dos evangelhos, vocês vão encontrar eles sendo chamados de Bartolomeu. Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas. Eu deveria ter feito uma pesquisa para mostrar para vocês exatamente por que essa diferença de nome, mas é provavelmente de tradução a situação. Bartolomeu, nos outros evangelhos, é o mesmo que Natanael, no livro de João. E aí Natanael, sendo chamado por Filipe, que era amigo, ele disse, olha, Natanael, vamos lá, ele é o Messias. Aí sabe o que Natanael fala? Peraí, você falou que ele é de onde? Você falou, ele é de onde? Ele é dada... Não. Esse homem, ele é de lá de Nazaré e tem coisa boa vindo de Nazaré. Gente, eu fui já para Nazaré, lá em Israel, e como é uma cidadezinha sem nenhum... Nada que possa dizer assim, olha, tem uma cidade ali, sabe? Parece até um quintal de alguém. Tão pequenininha, então sem nenhuma significância. Eu acredito que todos os que moravam ali só para dormir. E inclusive a família de Jesus que se faziam negócios saíam dali para fazer, porque ali na cidadezinha era uma cidadezinha pequenininha, parecida com o quintal da casa de muitos. Então ele diz, ele como o Messias de Israel, vindo de Nazaré, você tá doido, não vem coisa boa de Nazaré não, meu filho, que você tá pensando que você tá ficando doido? Ele diz, então, vem comigo, vou te mostrar. Aí ele vai e ele encontra com Jesus. E Jesus diz para ele, olha o que Jesus diz para Natanael, Bartolomeu, diz, olha, você é um verdadeiro israelita, em seu coração não há engano, no seu coração você é um homem leal, você é um homem que ama a Deus acima de todas as coisas, você é um homem que procura a verdade, você é sincero, ele disse. E Natanael olhou para ele assim e falou assim, você me conhece de onde? Porque ele falou coisas que eram muito íntimas dele. Como assim? Você me conhece? De onde você me conhece? E Natanael, agora, sem entender, Jesus dá uma resposta para Natanael, que a gente não tem os detalhes do que aconteceu aqui, mas a gente pode parar e perceber que Natanael passou por uma verdadeira experiência de grande impacto na vida dele, porque ele pergunta, você me conhecia? Aí ele diz assim, ó, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Olha só, Jesus passando para lá e para cá, vê Filipe debaixo da figueira, isso qualquer um podia ter visto, tá? Mas a gente pode entender que, pela resposta de Natanael, que quando Jesus diz assim, Natanael, eu te conheço desde aquele momento que você estava lá debaixo da figueira. A gente pode entender pela resposta de Natanael que foi, tu, Rabino, mestre, tu és mesmo o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, a gente para pensar aqui que provavelmente o que Jesus falou para Natanael foi alguma coisa que ele estava conversando com Deus na mente dele, no íntimo dele, e que Jesus expôs agora para ele. Porque para ele dizer, não, olha, porque você me viu ali debaixo da figueira, eu sei que você é o Filho de Deus. E ele começou a segui-lo. E Jesus diz para ele, olha, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores verás. E então acrescentou, na verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Vocês lembram daquela história da Linda, que Jacó, ele tem um sonho com uma escada que subia até o céu, e os anjos subindo e descendo, e tem um anjo que subia e descia, e que a gente entende que ali é uma cristofania, é uma das vezes que Jesus apareceu dentro do Antigo Testamento, antes de ter sido encarnado como homem. Então, gente, nós que cremos, vamos ver muito mais coisas maravilhosas desse Deus a quem nós seguimos, a quem nós amamos. E como esses discípulos estavam fazendo discípulos, a gente também precisa fazer discípulos. Porque não é simplesmente você chegar tá, eu sei de tudo agora, tá, então tá maravilhoso. Não, gente. A gente precisa dividir o conhecimento. A gente precisa falar desse Deus que alcançou o coração da gente. Olha só, uma coisa bem triste que eu vou dizer pra vocês hoje, que me abalou, porque se eu disser que não abalou, eu estaria mentindo pra vocês. Eu tenho estudado a Bíblia, a Bíblia somente, acho que há mais de 5 anos. Eu saí da igreja adventista para ir para o judaísmo, vocês sabem, estudava também, mas puramente só a Bíblia. Eu encontrei a Jesus, o meu Salvador, e eu tenho testificado desse amor, desse Jesus que é Deus, porque ele era o Cordeiro de Deus, porque ele era o Cordeiro, aquele Cordeiro que era exemplificado pelos sacrifícios dos cordeiros que eram mortos. Ele agora era o Cordeiro de Deus, o que remir os nossos pecados para todo sempre. E eu prego do Evangelho de Jesus, que está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que é o Jesus que veio, enviado por Deus, viveu, foi crucificado, enterrado e ressuscitou no 3º dia. E eu prego esse Jesus. E eu venho aqui falar para vocês porque, gente, Paulo, ele voltou para a sinagoga para pregar para os amigos dele lá na sinagoga o que ele encontrou lá quando ele encontrou com Jesus, quando ele teve a revelação. E eu faço isso, eu jamais no meu coração quero ou fiz em algum momento perseguir a igreja adventista. Gente, eu não posso fazer isso. Eu não tenho coração para isso. Mas olha, essa semana uma pessoa que eu tenho muito carinho, ainda tenho muito carinho por essa pessoa, ela perguntou para mim assim: quando foi que eu deixei Satanás guiar a minha vida? Porque hoje estou sendo usada por Satanás para atacar a igreja adventista. Gente, cuidado que você pode estar chamando de Satanás a Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vive em mim. Jesus, Deus, vive dentro de mim. E você está dizendo que é Satanás. Porque eu estou ensinando a verdade que está aqui na Bíblia. E você não aceita. Então, gente, não parem de falar, porque eu não vou parar. Doeu escutar isso de uma amiga. Mas eu prefiro ser rejeitada pelos amigos e ser recebida pelo meu Jesus, pelo meu Deus. Então, não pare de falar. E vocês também, não parem. Sejam uma testemunha viva de Jesus nessa terra, para os seus amigos, para os seus familiares. Que Deus abençoe vocês e semana que vem a gente vai começar o estudo no capítulo 2 de João. Deus abençoe vocês.